Fala empreendedor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Restaurante Seguro, o maior podcast sobre segurança de alimentos e controle de qualidade para bares e restaurantes do Brasil. Eu me chamo Cássio Sacerdote, fundador e CEO do grupo Food Quali, e hoje eu vou estar aqui recebendo uma pessoa ilustre, uma consultora de destaque nesse meio de bares, de restaurantes, que é a Camila Pinto, né? Seja muito bem-vinda, Camila, ao nosso podcast. Camila, que é nutricionista de formação, especialista em vigilância sanitária e controle de qualidade de alimentos, já tem uma carreira vasta aí, né, Camila, de mais de 10 anos atuando nesse segmento de bares e restaurantes. São 13 anos, né, já 13 anos. trabalhando na área de bares e restaurantes aqui em Salvador e região metropolitana. Maravilha, minha amiga. Sem delongas, eu queria já começar te fazendo uma pergunta que eu considero assim muito interessante e importante para quem está ouvindo aqui, você que é dono de bar, restaurante, hotel, pousada, qualquer segmento na área de bares e restaurantes, esse é o podcast correto para você coletar informações, ter acesso às novidades, e é justamente essas perguntas, e por isso que a gente traz especialistas como Camila para falar sobre esse tema tão importante. Camila, quais os principais desafios e dificuldades que você vê no dia a dia que os donos de bares e restaurantes enfrentam em seus estabelecimentos? Cássio, hoje eu considero a mão de obra, né, desqualificada, um ponto crítico, porque infelizmente é o que a gente se depara hoje na realidade, né? Então, a empresa ela vai ter que ter esse investimento com a equipe, de treinar, de capacitar, né? Porque, infelizmente, o público não está preparado, né? Não acha mão de obra qualificada hoje? É muito difícil? Muito pouco. Tá. Aí eu acho que precisa mais um pouco de incentivo, né? Dos órgãos para poder qualificar essa mão de obra. E também a gente se depara com de troca de quadro muito constante, né? Da equipe. E isso também, né? Turnover é alto e acaba que sempre vai ter que estar treinando essa equipe. E a gente sabe que uma equipe treinada, engajada, ela tem mais chances de conseguir ficar por mais tempo na equipe, porque ela sabe que é uma empresa que investe, né? Investe na sua qualificação, investe no seu crescimento profissional. Então, eu acredito que esse é o maior desafio, são esses dois pontos. Perfeito, minha amiga. E uma outra questão também que, assim, a gente vê muitos empresários, né, assim, com um certo distanciamento, né? Sim. Da vigilância sanitária. É um órgão fiscalizador. E aí eu te faço uma pergunta. Vigilância sanitária é esse bicho-papão que muitas vezes os empresários acabam criando essa imagem ali da vigilância, Camila? Eu falo que a vigilância tem um papel de PPP, né? Prevenir, PPP? Prevenir, promover Sim. E prolongar as questões de qualidade e segurança dos alimentos, né? Porque eles têm um papel fundamental em fiscalizar, monitorar, regulamentar esses estabelecimentos. Então, eles têm um trabalho enorme, não só com bares, restaurantes, toda essa vertente de alimentos, mas também ele tem uma série de outras atribuições, como clínicas, né, hospitais, pets, enfim. E hoje, nessa nossa área de bares e restaurantes, é uma área enorme. Então, nós temos aí lanchonetes, padarias, delicateces. Então, a vigilância ela tem esse papel, né, de regulamentação, fiscalização, também de investigação de surtos, né, que infelizmente ainda a gente tem por falta de qualidade na qualidade dos alimentos, né? E um trabalho educativo também. A vigilância ela faz campanhas educativas e também faz operações de fiscalizações, de estudos, coletam amostras em restaurantes, né, para gerar dados, gerar estudo. Então, eu considero hoje a vigilância um parceiro do empresário. Ele precisa ver ter essa visão mais ampla do trabalho da vigilância, né, dessa parceria que ele pode conquistar e garantir, né, porque o estabelecimento hoje que tem o seu alvará de saúde, ele está seguro do ponto de vista higiênico-sanitário, porque existe um órgão ali que certifica, né, que ele está apto a vender, a comercializar, a manipular, a transportar aquele alimento. Então, eu acho isso aí essencial e a gente desmistificar isso. Certo. Então, a vigilância sanitária não é um bicho-papão. Não é um bicho-papão. Maravilha. Uma outra dúvida que a gente sempre escuta, né, assim, dos empresários nesses nossos trabalhos, visitas que a gente vai fazendo, encontros,
muitas vezes o fiscal da vigilância, quando vai, ele emite uma notificação, Sim. Verbal ou escrita, e muitas vezes quando volta um outro fiscal, ele cobra outra coisa. E aí volta um terceiro fiscal e cobra mais outras coisas. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, a vigilância sanitária, hoje, o fiscal ele não atua da cabeça dele. Não. Né? Ele tem, assim, algumas ferramentas e algumas normas que ele precisa se guiar. E aí eu queria saber de você, quais são essas legislações, essas normas a nível municipal, estadual e nacional? Qual é a legislação que o fiscal pode cobrar, aonde ele está aplicando, de acordo com o estado, município ou nacional? Eu queria saber isso de você. No cunho federal, nós tratamos muito com a 275, a RDC 275 Tá. e a RDC 216. São Tá. básicas, né, para bares e restaurantes de cunho federal. Certo. Mas também temos legislações municipais. 275 também para indústria, né? Indústria também, abrangendo sim. Certo. E no caso de município, nós temos o Código Municipal de Saúde, né, de Vigilância em Saúde, aqui de Salvador, que é o Código 9.525. Certo. E ele é essencial. A gente precisa também seguir ele por estar dentro do município de Salvador. E aí você, consultor, você profissional, né, empresário, tem que estar atento a essas legislações. Recentemente saiu uma legislação agora, em 11 de março de 2024, falando sobre a questão de cardápio, de incluir no cardápio a questão de alergênicos, Sim. né? Então, importantíssimo, né? Isso é importante. Então, o empresário ele vai ter aí 1 ano para adequar seus cardápios, né? Incluindo, informando ao seu cliente quais os produtos levam naquele prato e que são de cunho alergênico. Então, a gente da nutrição, a gente que trabalha com controle de qualidade tem que estar sempre atualizado, né? Tá sempre estudando, buscando, porque felizmente tem essas mudanças, né? De revogação, de renovação, de legislação. E a gente tem que estar sempre ligado aí e orientando os nossos empresários, nossos clientes sobre esses pontos que são cruciais para eles não ficarem para trás e depois serem cobrados por isso. Bacana, Camila. E essas legislações, elas estão disponíveis, né, para de repente quem quiser baixar, quem quiser ter acesso, sim, né? Sim. Isso é algo Isso que fica disponível, na internet, né? Todas essas legislações estão disponíveis. É super importante o empresário fazer um Google, que a gente fala, né? Sim. Pesquisar, né? Ou contratar um profissional para poder estar orientando com relação a essas legislações. Tá. Na própria notificação, caso o fiscal ele deixe lá uma notificação, tem dizendo também qual é a norma sanitária que ele está aplicando aquelas sanções ali? Sim. Ele sempre revoga ali embaixo dizendo qual é a legislação que ele está se baseando. Então é importante o empresário pesquisar direitinho e se informar. Perfeito. E esse ponto de um fiscal cobrar uma coisa, outro fiscal cobrar outra, o que é que você atribui isso, né? A diferença de cargos, né? A gente sabe que hoje todos os órgãos que a gente fala, PROCON, CODECON, Vigilância Sanitária, tem diversos profissionais, desde advogados, né, a nutricionistas, a engenheiros de alimentos. Então, assim, cada profissional vem com sua legislação de bolso, né, que a gente fala, de sua vertente, né? com a sua formação, exatamente. Entendi. Então, realmente vai ter essas disparidades, mas o profissional, ele tá ali para orientar, sempre da melhor forma possível e garantir que o estabelecimento garanta qualidade higiênico-sanitária para aquele estabelecimento. Perfeito. Então, eu acho que o que seria recomendado, então, é não aguardar que vários fiscais venham e falem coisas diferentes. Não, é se adequar Se preparar, né? Se preparar. Preparar para o cenário mais completo, onde se adequa não 100%, porque é praticamente impossível, muito difícil, mas próximo, né? Pelo menos ali dessa... A gente busca a excelência, né? Sempre buscar a excelência. Perfeito. Um outro ponto também que eu queria conversar contigo, Camila, muitas vezes o empresário ele está ali focado, né, na questão de vigilância. Né? Eu vou atender as normas para não tomar uma notificação, uma interdição, ou sofrer algum tipo de penalidade. Mas, hoje em dia, o que é que você recomendaria para esse empresário? Ele não focar somente nessa questão de vigilância? Você entende que essa questão de passar e apresentar e se preocupar
com o cliente, né? E demonstrar isso para o cliente que o estabelecimento tem um controle de qualidade específico. Isso é importante para a imagem da empresa? Sim, hoje é uma tendência de mercado, né? A gente usar das nossas redes sociais de forma a divulgar o que a empresa faz, qual é a política dessa empresa, qual é a metodologia dessa empresa, né? Apresentar, às vezes o restaurante não tem uma cozinha aberta, como não tem a possibilidade de ter, mas ter um QR Code, né, no cardápio, onde o cliente vê vídeos, como é feito os pratos, ou até mesmo TVs espalhadas pelo restaurante, onde o cliente vê aquele prato sendo produzido. Isso é tendência, né? Então, tem tudo para dar certo. O cliente quer ver como o alimento é feito. O cliente pesquisa antes de ir ao seu estabelecimento. Sempre. Ele vai querer ver o prato como é montado, o tamanho do prato. Então, é importante a gente utilizar dessas mídias para poder divulgar a nossa qualidade, a qualidade do seu estabelecimento. Isso é fundamental. Perfeito. E quais são essas ferramentas, Camila, que você entende que existem hoje, né? Assim, a gente falou que existem as normas da vigilância e automaticamente eles pedem, né, algumas ferramentas. Hoje, quais seriam essas principais ferramentas que é importante para o dono de restaurante que está aqui nos ouvindo saber que ele é inegociável? Né? Ele, ao abrir um restaurante, ele vai precisar ter. Quais são essas ferramentas, treinamentos, enfim? Eu considero os treinamentos, como a gente já falou, mas também buscar certificação, né, de qualidade. É importantíssimo o empresário buscar empresas para certificar, para implementar ISOs, né, ISO 9001, que traz aí sobre a segurança e qualidade, né, a 22.000, que traz sobre a questão da segurança e qualidade dos alimentos. Então, é importante o empresário, né, buscar. É um diferencial hoje de mercado. Também fazer esses investimentos, né, que a gente fala de certificação e de qualidade da sua empresa. Bacana. E essas ferramentas, além desses certificados, quais seriam essas ferramentas básicas, né, que a empresa precisa ter? Né? O que é que o fiscal da vigilância, sempre ao ir visitar, fazer a primeira visita, né, para liberar o alvará, caso a cidade ainda não tenha, né, o roteiro de autoinspeção, que a gente sabe que é algo mais moderno, que está atuando mais, já está rodando. Mas o que é que o fiscal pede, né? Ele pede quais documentos? O fiscal chegou. O que é que o empresário tem que ter ali, meio que um kit básico, assim, para entregar para esse fiscal? Toda a parte de documentação que a gente fala, né? As básicas, que são certificado de pragas, lavagem de reservatório, todos os alvarás de fornecedores. Então, tem uma série de documentos básicos que a empresa deve ter e o que um profissional pode implementar. Que a gente fala que é as planilhas de controle de qualidade, que vai desde o recebimento da mercadoria até a distribuição daquele produto para o seu cliente. E também os POPs, que são ferramentas fundamentais, né, que embasa a sua construção de um manual de boas práticas. O que é o POP, Camila? São procedimentos operacionais padrões que você implanta dentro do seu estabelecimento, onde garante a qualidade higiênico-sanitária. Hoje, existem 4 que são básicos, né, que a gente fala, que é o de higiene e lavagem de reservatório, higiene e controle de saúde do colaborador, higiene de equipamentos, móveis e utensílios e o controle integrado de vetores e pragas. Esses são os básicos, né? Mas tem diversos POPs que precisam também ser implementados e que dão subsídio à construção do manual, que nada mais é de todos esses processos implantados junto com a sua estrutura física. Então, aí, os documentos básicos que o estabelecimento precisa ter. Às vezes, a gente acha que é muita coisa, né? Pode ser muita coisa, mas são coisas fundamentais, né? Porque a empresa precisa ter para garantir, de fato, ao seu cliente qualidade, né? Higiênico-sanitária, que é fundamental. Bacana. E esse manual, esses POPs, onde é que a gente consegue, né, esses documentos? Eles estão disponíveis na internet? A vigilância sanitária hoje disponibiliza para o empresário? Ou o empresário precisa correr atrás, contratar alguma empresa para poder ter isso aí implantado dentro do seu negócio? Como é que funciona isso? A gente fala que na internet acha tudo, né? Basta dar um Google. Só googar. Só googar. Mas o problema tá aí. Porque ali é um modelo padrão, sim, que
não vai se aplicar ao seu restaurante. Sim, então, assim, é genérico. É genérico. Tá. Ali é algo copia e cola. E o objetivo que a vigilância quer é, de fato, conhecer seus processos. Sim. Então, tem que contratar um profissional, né, habilitado, uma empresa séria para poder elaborar, porque é processo, como eu disse. Não adianta estar ali e não aplicar. Não dá para copiar e colar? Não dá. Tem que implementar. É um trabalho aí que a gente fala de conquista, né? De conquista com a equipe, de conquista com o empresário, para colocar o quanto é importante a gente seguir todas essas normas. Perfeito. Uma outra dúvida, Camila. Como é que funciona essa questão do treinamento? Né? A gente falou que o treinamento é um dos pré-requisitos exigido pela vigilância sanitária. Sim. E você também falou sobre a dificuldade do empresário de contratar uma mão de obra qualificada. Então, teoricamente, essa mão de obra ela vem desqualificada, Sim. não entende de boas práticas e muitas vezes até esse próprio manipulador ele não vive uma condição física, ambiental, que consegue fazer isso. Exato. Às vezes essas boas práticas de higiene não faz parte do dia a dia. Lavar as mãos constantemente, higiene, asseio pessoal, enfim. Como é que funciona esse treinamento e quem seria o profissional correto e adequado para fazer esse treinamento com esses manipuladores? Os treinamentos pela vigilância sanitária é estabelecido 4 horas ao ano. Ao ano. Ao ano. Mas, como a questão do turnover é muito grande, o ideal é que isso seja periódico. Cada empresa pode adotar ações, né? Trimestrais, mensais, semestrais. Mas o importante é fazer esse treinamento contínuo, trazendo informações sobre manipulação, sobre segurança higiênico-sanitária, sobre segurança do trabalho, sobre o uso dos EPIs, sobre saúde em geral. Então, assim, os treinamentos, eles têm diversas formas e diversas vertentes para ser tratada com o manipulador, porque a gente está tratando saúde, a gente está falando de saúde, de vidas, de pessoas. Então, é importantíssimo a equipe estar engajada nesse processo, de você fazer dinâmicas, ações que trazem o manipulador inserido nesse treinamento. Ele se sinta parte da construção desse treinamento. Legal. E isso é o diferencial. Eu acho que tem tudo para dar certo uma empresa que investe no seu colaborador. Bacana. E a vigilância sanitária, ela disponibiliza algum tipo de treinamento online, algo assim gratuito? Você recomenda, se existe, recomenda? Ela faz algumas ações, né, em parcerias com shoppings, algumas instituições, mas não é tão divulgado, né? Quem acompanha as redes sociais da vigilância sanitária pode até achar essas informações que têm prazos e períodos que eles disponibilizam esses cursos gratuitos. Mas a gente entende também que é um número limitado de pessoas inscritas. Sim. Então, eu acho que também não é esperar só pela vigilância. A empresa também tem que buscar, né, qualificar a sua mão de obra. Legal. Uma outra questão também, Camila, que eu acho que é assim, importante, né? Muitas vezes a gente já ouviu isso de alguns empresários, né? Mas eu não vou investir nisso porque... Não vou investir em segurança de alimentos porque isso não me traz retorno financeiro, né? Então, se você que é empresário já ouviu isso de alguém ou pensou sobre isso, né? Eu queria pedir para você, Camila, para trazer essa reflexão, né? Quais os benefícios e quais são as vantagens em se implantar um padrão de qualidade do ponto de vista até de redução, né? De desperdícios, toda a questão que a gente faz de perdas, de etiquetas, enfim, né? Além de toda uma questão junto ao consumidor de demonstrar, né? Internamente, um controle de qualidade ele pode ajudar a empresa a ser mais saudável financeiramente? Sim, isso interfere diretamente no CMV da empresa. Uma empresa que tem uma equipe engajada, controle de custos, né, uma equipe treinada, uma equipe de retaguarda e de frente que está ali disponível a fazer o melhor, dar o melhor, com certeza vai ter uma qualidade e uma segurança e o cliente volta. Notável. O cliente, ele volta porque ele conhece, de fato,
o estabelecimento que adota técnicas e qualidade. É visível, né, É Camila? visível. Muitas vezes É visível. a gente fala muito assim do banheiro, né? É. Aí hoje você vê que as empresas já estão se preocupando mais com os banheiros. Antigamente Sim. o pessoal não ligava. Hoje o banheiro tem ar-condicionado. São muito, instagramáveis. né? Instagramáveis, dá pra tirar foto, né, no banheiro. Isso reflete a visão do cliente perante uma cozinha? Sim, muito, muito. Então, assim, imagine, você for num banheiro de um estabelecimento que a descarga tá quebrada. Sim. Como é que você vai pensar? O que você vai pensar? Poxa, se essa empresa tá deixando uma descarga quebrada, imagine as condições da cozinha. Deve faltar até água lá. Sim. Né? Verdade. Então, não é só a frente de loja que vai dizer do seu estabelecimento, a estética do seu colaborador, a estética de tudo que está em torno daquele estabelecimento. Os alimentos, a questão de comodidade, de segurança, de atendimento, tudo envolve um encantamento para a qualidade dos alimentos. Perfeito. E uma outra dúvida, essa cadeia, né, digamos assim, processual, né, do alimento, circuito, onde que o controle de qualidade e segurança de alimentos consegue entrar, né? Existe o processo de compras, recebimento, armazenamento, produção e distribuição. A segurança de alimentos, ela faz parte dessa cadeia, ela consegue ajudar e contribuir em quais fases? Você poderia trazer essa reflexão pra gente? Todas as fases. Todas as fases. Uma empresa, ela precisa saber de onde ela compra. Primeiro ponto. Quem são seus fornecedores, né? Então, tem que seguir todo um critério também de qualidade do seu fornecedor. Como essa mercadoria é recebida, isso é importantíssimo. Então, treinar a pessoa que vai receber aquela mercadoria, orientar ela conforme deve ser esse armazenamento, né? A gente sabe que alimento cru não se mistura com cozido, material de limpeza não pode estar junto com alimento. Então, todos esses cuidados na hora de armazenar, os critérios na hora de manipular os alimentos, a bancada, o cuidado com a higiene dos utensílios, dos equipamentos, a periodicidade de limpeza, né? Implantar processos de qualidade, orientar a equipe sobre os cuidados com a higiene pessoal, de EPIs, né? Então, até a parte final, porque o prato, ele vai ser manipulado ali, entregue ao garçom, mas o garçom também tem que ter técnica para poder entregar esse alimento de forma segura, né? Então, a qualidade dos alimentos está desde a escolha do fornecedor até a distribuição final. Então, essa qualidade tem que ser garantida até mesmo no delivery, né? Então, motoboy, né? Entregando, exatamente. Enfim. Então, a gente sabe que tem empresas que têm seu delivery próprio e delivery terceirizado. Então, tem que se ter um trabalho com esses entregadores, porque o cliente, ele quer ter a satisfação de comer o mesmo alimento que ele come no restaurante na sua casa. Então, São Paulo é um boom do delivery. Sim. Né? Então, por quê? Porque foi uma coisa que veio com a pandemia e deu certo. Sim. Deu certo porque as pessoas acreditaram, investiram, os empresários investiram, mudaram toda a metodologia do seu estabelecimento para investir. E é um investimento que tem retorno, porque senão não estariam perpedurando até hoje. Né? Perfeito. Então... E uma dúvida, vou abrir agora, você que é empresário que está vendo aqui, o nosso podcast, estou pensando em abrir, vou abrir agora um restaurante. Qual seria o momento ideal para se ter um profissional nutricionista ou de outra área correlacionada para me ajudar no planejamento desse estabelecimento? Ou eu devo contratar depois que eu abrir? Qual a sua visão em relação a isso? Inclusive, visão enquanto professora. Camila também é professora de pós-graduação e ela dá aula dessa disciplina, né? Planejamento físico de UANS. Então eu queria ouvir um pouco dessa sua visão, né? De qual é o momento correto para se contratar um profissional. Antes, no momento do projeto, ou depois que eu já abri, a vigilância já notificou? Infelizmente isso acontece, né? Os empresários, eles contratam profissionais, engenheiros, arquitetos, que têm um conhecimento óbvio da parte estrutural, da parte de design, arrojado, de cozinha, né, de restaurante. Mas muitos acabam não tendo essas informações que são de legislações que a gente falou, né, que exigem de estruturas e fluxos de produção para garantir a qualidade higiênico-sanitária. Então,
O profissional nutricionista, ele é habilitado e tem o conhecimento técnico para ajudar esses profissionais, né, que são engenheiros, arquitetos, na hora do planejamento desse estabelecimento. Então, é fundamental você, empresário que quer abrir um estabelecimento, né, contratar juntamente com seu arquiteto, seu engenheiro, um profissional nutricionista para te dar esse apoio, que com certeza você não vai ter dor de cabeça a tirar seu alvará, porque você vai estar ali com todo o fluxo de produção atendido, né, pia exclusiva de lavagem de mãos, posicionamento de lixeiras, tudo isso bem pensado, e depois não tem muitas vezes como mudar, né? Depois que o estabelecimento já abriu, já inaugurou, não tem como fazer obra novamente, né? Então a hora certa, Camila, é durante o planejamento. Durante é o ideal. planejamento. Exatamente. Durante o planejamento. Sentar arquiteto, engenheiro, nutricionista e, se possível, também o chefe de cozinha. O chefe de cozinha, que é quem vai estar ali também... No operacional, no dia a dia. Né? Com essa visão também um pouco mais prática de... Fundamental. Então, bacana. E na prática, isso você tem visto isso acontecer? Quais são os restaurantes hoje que têm isso ou que se preocuparam com isso? Eles estão à frente? Você entende isso? Essa cozinha, ela funciona melhor do que uma cozinha que não foi pensada e planejada nesse sentido? Sim, a gente sente uma movimentação aí dos empresários, né, de Salvador principalmente. Sim. Hoje a gente tem mais um perfil de indústria. A indústria, ela contrata profissionais, principalmente nutricionistas, para dar esse apoio. Sim. Né? Mas eu sinto que está tendo uma movimentação dos empresários, até mesmo porque a vertente de bares e restaurantes vem aumentado na capital. Sim. E os empresários têm buscado, né, essa orientação com o profissional nutricionista para dar esse apoio, justamente para não ter dor de cabeça depois e garantir, né, a qualidade dos alimentos e respeitar, né, as normas e seguir os critérios estabelecidos tanto pela legislação federal quanto municipal. Perfeito. E a gente sabe que o tempo voa, né, quando o papo é bom. A gente falou aqui sobre vários assuntos, sobre vários temas. E eu queria pedir para você, Camila, que faça suas considerações finais, falando um pouco sobre quais são as três, vamos resumir em três, tá? As três principais dicas que você diria assim, olha, essas três dicas são dicas de ouro para que esse empresário, você que está assistindo aqui a gente agora, faça um controle de qualidade bacana e evite problemas, né, com a vigilância sanitária. O que é que você traria aí como reflexão para a gente? 3 dicas de ouro de Camila Pinto. O investimento, né, em treinamentos com a equipe é fundamental. A atenção sobre essas legislações, então tá sempre acompanhando, lendo, buscando estar sempre atualizado com essas legislações estabelecidas. Quando se tem uma auditoria, uma vistoria no seu estabelecimento, tá sempre à frente, né, dessas questões de qualidade e de muita importância contratar um profissional nutricionista para dar esse apoio, né? É importantíssimo, porque ele vai implantar, acompanhar os processos de qualidade e garantir que sua empresa siga segura do ponto de vista higiênico-sanitário. Perfeito, Camila. Muito obrigado. Acho que essas 3 dicas realmente são dicas de ouro. E vai ajudar muito, né? Você que é empresário, que está aí no dia a dia, né, nessa labuta que a gente sabe que não é fácil ter uma empresa. São muitas normas, muitos órgãos fiscalizatórios, muitos impostos, então a gente sabe que a vida do empresário não é fácil. Então o empresário, quando ele tem uma orientação adequada e correta, eu diria que ele encurta, né, bastante esses problemas e evita, né, custos, recustos, e faz com que essa empresa ela tenha um padrão de qualidade, que essa empresa ela seja reconhecida, né, pelo seu cliente como uma empresa segura, como uma empresa confiável. Acho que a palavra do momento é essa, né? O cliente, ao sair de casa, ele não sai só para comer, ele quer ter uma experiência. E uma das coisas que fazem parte dessa experiência é a confiança, né? Então a gente não come, a gente não retorna em lugares que a gente não indica, não é verdade? Em lugares que a gente não confia. Tá bom? Camila, muito obrigada. Obrigada, Cássio. Por tudo, por esse momento aqui que você trouxe aqui pra gente essas reflexões, com toda a sua experiência, né, que você tem de mercado. Então, te agradeço muito e até uma próxima. E agradeço também. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Valeu. Para você que está aí assistindo a gente,
Esse foi um dos episódios, né, do Restaurante Seguro. A gente vai estar sempre fazendo pelo menos uma vez por mês aí a gravação, né, de um novo episódio, onde a gente vai estar trazendo profissionais para falar sobre esse assunto, né, de controle de qualidade, de segurança de alimentos, e também vamos trazer empresários, para eles passarem também, falarem um pouco sobre as suas dificuldades e como eles conseguiram implantar processos de controle de qualidade que fizeram os seus restaurantes ter mais sucesso. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Fechamos.